Boa tarde, pessoal. Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro, final de semana chegando, dia de dar aquela volta com a família, curtir o passeio aí com a família, dar aquele passeio de carro. E por que não, dia de você estar revisando aí para que você não tenha aí problemas aí nos seus passeios aí, nas suas viagens. Ontem a gente não teve condições de gravar o vídeo e hoje também não, correria grande, graças a Deus. E vamos tentar gravar aqui diferente hoje no trânsito. Eu botei o celular aqui num suporte daqueles na saída do ar-condicionado. E vamos tentar falar aqui sobre a coluna de ontem na rádio e sobre a coluna de hoje, que ambas a gente falou sobre freio. Ontem o ouvinte passou fez um questionamento lá a gente. Ele perguntou o seguinte: ele disse que estava ouvindo no carro dele um assovio, um chiado quando ele encostava levemente no freio, e quando ele pisava mais forte, ele sentia o carro balançar, sentia o carro trepidar. E aí ele perguntando o que seria isso. O ouvinte de hoje, talvez por conta da coluna de ontem sobre freio, ele disse o seguinte: ele disse: Vladimir, eu percebi que quando eu estou no calçamento, eu escuto um chocalho como se tivesse algo folgado nas rodas do carro, e quando eu toco no freio eu percebo que para, basta que eu toque levemente que eu percebo que o barulho para. Bem, respondendo aí de trás para frente, essa questão do chocalho quando você anda no calçamento está relacionado à folga que há entre a pinça de freio e a pastilha de freio. Então é extremamente necessário que sempre que você for fazer a troca da pastilha de freio, que você confira ali, peça ao profissional que está fazendo essa substituição que cole a pastilha na pinça, que passe cola nas costas da pastilha, para que ela fique ali sem fazer barulho, sem fazer zoada, sem fazer esse chocalho. Quando você toca no freio, então a pinça de freio pressiona a pastilha e você acaba parando com esse barulho. Às vezes também esse barulho está relacionado, esse chocalho acontece no pino da pinça de freio. Então é extremamente necessário que você cole as pastilhas de freio e que você lubrifique o pino da pinça sempre que você substituir a pastilha. Por isso que eu sempre digo, não só substituir a pastilha, é extremamente necessário que você, quando for substituir a pastilha, desmonte, faça a limpeza de tudo que você está ali mexendo, lubrifique o que precisa ser lubrificado, cole o que precisa ser colado, para que você evite esse tipo de problema. Ah, Vladimir, eu posso deixar assim? Afinal de contas, eu ando sempre com o ar-condicionado ligado, os vidros fechados, e eu não escuto esse barulho, então ele não me incomoda. Eu posso deixar assim? Não deve. Você não deve deixar esse barulho, porque ele começa a danificar principalmente os pinos da pinça. Então o pino da pinça é um pino de aço extremamente liso e ele deve se manter dessa forma. A partir do momento que existe uma folga e você começa a bater ferro com ferro, você começa a marcar esse pino que deveria estar extremamente liso. Ele vai ficar marcado, vai danificar e vai ser necessário depois uma retífica do pino ou até mesmo a substituição do pino. Então é extremamente necessário que você faça sempre a colagem e a lubrificação dos pinos da pinça. Com relação ao ouvinte de ontem, que falava sobre um pequeno chiado quando ele toca levemente no freio e uma trepidação, um balançar do carro quando ele pisa muito forte no freio. Bem, isso aí está relacionado mais com o disco de freio. Provavelmente você tem algum problema nos seus discos de freio. Esse problema ele pode estar no cubo, mas é menos provável. Na verdade é bom quando você for fazer a substituição dos discos, que provavelmente você vai precisar fazer, o profissional com uma ferramenta chamada relógio comparador medir se tem algum empeno no cubo, que é a parte onde o disco de freio vai ser acoplada. Então, se o cubo tiver empenado,
você vai ter um problema aí com o disco, vai transferir esse empenho para o disco, para a roda e para a suspensão do carro, e você vai sentir na carroceria do carro. Mas isso é muito comum que esteja relacionado apenas ao disco. Então, tanto a trepidação, o balançar do carro ao frear forte é o disco empenado, pode ser o disco empenado, como o chiado que você escuta, o assovio que você escuta quando toca levemente no freio, é o seguinte: a pastilha de freio ela não é do tamanho exato do disco, da área de frenagem do disco. Então, à medida que você vai freando, que você vai utilizando esse sistema, o disco ele vai criando umas bordas nas laterais dele, na lateral interna e na lateral externa. Quando você substitui a pastilha nova ela fica tocando nessas bordas. Então, uma coisa que você pode fazer quando você vai substituir as pastilhas é o profissional passar a pastilha nova no esmeril, as bordas dela no esmeril, para que ela não toque nessas bordas do disco. Isso aí evita esse barulho. Porém, essa borda ela também indica a espessura que seu disco se encontra. Então é extremamente necessário você estar verificando a espessura do disco, porque ele também pode ser substituído pelo fato de estar muito desgastado, pelo fato de estar fino demais. Ele tem uma espessura mínima, então é extremamente necessário estar verificando isso aí também. Então, você que está com aquele chiado, quando toca levemente no freio, pode ser a sua pastilha de freio encostando na borda do disco. E aí você tem que analisar, avaliar se você deve substituir o disco ou se você basta passar no esmeril ali as bordas da pastilha para evitar que ela encoste nessa borda do disco. E aí você tira esse incômodo. Então o primeiro problema é mais relacionado ao incômodo pessoal, assim, de estar ouvindo aquele barulho e tal, não tem nenhum problema técnico, a não ser que essa borda esteja muito profunda, indicando que o seu disco está muito fino e precisa ser substituído. Mas o balançar, a trepidação que você sente quando pisa fortemente no freio, isso aí está relacionado ao empeno do disco, e você deve fazer a substituição desse disco de freio. Antigamente a gente tinha retífica, era mais comum. Hoje ainda existe, você pode também estar fazendo uma retífica do disco, mas na maioria dos casos não é indicada, porque o preço, o valor do disco de freio não é tão alto. Antigamente era muito alto e você fazia essa retífica. Hoje em dia não vale a pena, é melhor você comprar um par de discos novos e colocar aí no seu disco. Fora que aliado a esse empeno sempre tem o lance da espessura. Então é isso, fica um resumo aí da coluna de ontem e da coluna de hoje, todas relacionadas ao sistema de freio. E bom final de semana a todos, fiquem com Deus. Lembre-se de curtir aí no nosso canal aí no YouTube, dá um curtir aí, ou se não gostou, dá um descurtir aí, e faz o seu comentário, deixa sua ideia aí, traga um novo tema para que a gente possa estar discutindo. É sempre um prazer. Siga a nossa página lá no Facebook e no Instagram também, @Oficina Laranja Mecânica. Você encontra aí a oficina nas redes sociais facilmente. Um abraço a todos, bom final de semana, fiquem com Deus, curtam a sua família, recarreguem as energias para que na próxima semana a gente comece com gosto de gás. Um abraço.